a gente começa aqui pela questão de número 61, né? Que pede o seguinte: assinale a opção cujo termo sublinhado é o sujeito da oração respectiva. Então, lembrando, pessoal, que o sujeito de uma oração é o termo sobre o qual o predicado, então só lembrando que o que não é sujeito nem vocativo é predicado. O sujeito é o termo da oração sobre o qual o predicado enuncia alguma coisa. A gente aprende às vezes na escola que o sujeito é o ser, né? Enfim, até pode ser o ser, mas pode ser uma coisa, né? Pode ser um processo, enfim. O sujeito é melhor a gente pensar que o sujeito é o termo sobre o qual o predicado enuncia algo, tudo bem? Então vamos lá. Adormecer parece algo tão simples. O que parece algo tão simples, pessoal? Adormecer. Então, adormecer é o sujeito, né? O parece aqui é um verbo de ligação, algo tão simples, predicativo do sujeito. Muitas pessoas imaginam que, ou seja, muitas pessoas imaginam isso, não é verdade? Então, esse que aqui, pessoal, que é a conjunção integrante, vamos lá. Quem imagina? Muitas pessoas. Muitas pessoas é o nosso sujeito. Quem imagina, imagina algo. E esse que inicia aqui a nossa oração subordinada substantiva, mas a gente pode pensar também que aqui nada mais é do que o nosso objeto direto. Tá? É o objeto direto oracional, mas tudo bem, é o objeto direto. Tá? Então, o que sozinho, na verdade, ele nem tem função sintática, pessoal, quando ele é conjunção integrante. Tá? Então, na verdade, o objeto direto seria toda essa oração. O que, quando é conjunção integrante, ele não desempenha função sintática. Quando ele é pronome relativo, sim. Quando é conjunção integrante, que é o caso aqui, não. Ok? Existem muitos insones. O que existe, pessoal? Muitos insones. É isso aí. Então, muitos insones existem. E aí o verbo existir é verbo intransitivo. Letra C é a resposta. As bancas fazem muito isso, né? Colocam o sujeito posposto ao verbo, colocam termos intercalados entre o verbo e o sujeito, para a gente de repente se confundir, mas isso não vai acontecer com vocês, porque a gente vai fazer sempre esse exercício de perguntar para o verbo o que, o qual, né, quem, tudo bem? Todas as pessoas algum dia experimentarão uma dificuldade. Pessoal, quem experimentará uma dificuldade? Todas as pessoas. Todas as pessoas é o sujeito. Algum dia é o nosso adjunto adverbial de tempo. Quem experimenta, experimenta algo. E uma dificuldade é o nosso objeto direto e não o sujeito. Tudo bem? Qualquer pessoa que acorde de manhã. Aqui, pessoal, na verdade, qualquer pessoa que, qualquer pessoa a qual. Esse que é pronome relativo, que retoma pessoa. Se ele é pronome relativo, a gente já sabe que aqui, ó, começa uma oração subordinada adjetiva. Então, o sujeito do verbo acordar, né? Acordar é verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. O sujeito do verbo acordar não é pessoa, é o que. Ou seja, se o que retoma pessoa, é como se pessoa estivesse aqui, correto? É como se repetisse pessoa. Então ficaria assim, ó, pessoa acorda de manhã, né? Mas aqui, na verdade, eu tenho o que substituindo pessoa. Então, na verdade, o sujeito dessa oração aqui é o pronome relativo. O sujeito é o que. E de manhã é o nosso adjunto adverbial de tempo. Ok? Beleza? Então, como eu falei, ó, pronome relativo, sim, desempenha função sintática. Ele é o sujeito dessa oração. Conjunção integrante não desempenha função sintática. Ok? Maravilha? Então, 61, a letra C. E a gente passa para a questão 62. Vamos lá. Em cada uma das frases dispostas nas orações abaixo, há um verbo ou forma verbal marcado. Aquele que necessita de um termo para complementar o seu sentido. Em outras palavras, pessoal, ele quer que a gente marque, né, em qual item existe um verbo que seja transitivo, né? E aí, como ele está falando, a questão está falando só que tem que ser um verbo que exija um termo para completar o seu sentido, ela não especifica. Então, pode ser um verbo transitivo direto,
que vai precisar de um termo, de um complemento, né? Ou seja, um termo para complementar o seu sentido sem preposição obrigatória. Pode ser um objeto indireto, que vai ser, né? Ou seja, o verbo pode ser transitivo indireto, que vai ser aquele verbo que vai precisar de um termo para complementar o seu sentido com preposição obrigatória, ou até pode ser também aquele verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que vai ser justamente aquele verbo que vai exigir um complemento, né? Tanto sem preposição obrigatória e com preposição obrigatória, tá? Então, o verbo que precisa de um termo para complementar o seu sentido é um verbo que seja transitivo, tá? Porque verbo de ligação, ele, na verdade, vem acompanhado de predicativo do sujeito. E verbo intransitivo, pessoal, ou ele vem sem nada, ou seja, ele sozinho já transmite toda a sua ideia. Então, por exemplo, o trem partiu. Acabou aqui, né? Ou, no máximo, eu posso colocar junto dele adjuntos adverbiais para expressar circunstâncias, ok? Então, é o verbo transitivo que pede algum termo para complementar o seu sentido. Vamos lá. Letra A. É natural do corpo humano, assim como comer, andar, respirar. O comer aqui, pessoal, está no sentido de se alimentar, né? Claro que se eu falasse, ele comeu o bolo, quem come, come algo, verbo transitivo direto. Mas nesse sentido aqui, o comer, ele é intransitivo, ó. É o comer naquele sentido de você já se alimentou, né? Por exemplo, ô fulano, você já comeu hoje? Quando eu pergunto você já comeu hoje, é o sentido de você já almoçou ou você já jantou, né? Dependendo do horário do dia, a gente vai entender que a pessoa está perguntando: já tomou o café? Já jantou? Né? Já almoçou? E o comer nesse sentido aqui não precisa de complemento. Ele por si só já transmite toda a ideia que precisa transmitir. Então, tanto o comer, quanto o andar, quanto o respirar aqui, ó, o corpo humano, é natural do corpo humano andar. Ó, andar no sentido de caminhar, não precisa de complemento. E respirar também, respirar no sentido de continuar aí inflando seus pulmões, inspirando, expirando, né? É um verbo intransitivo também. Logo, pessoal, tanto na letra A, que é o verbo comer, como na letra D, que é o verbo andar, como na letra E, que é o verbo respirar, nenhum desses aí necessita de complemento, ok? B. Todas as pessoas algum dia experimentarão. Quem experimenta, experimenta algo. Opa, transitivo direto. E uma dificuldade, objeto direto. Letra B é a nossa resposta. Não é isso? Fácil, tranquilo, né? E letra C, mais acordam péssimos e cansados. Ó, péssimos e cansados, pessoal, péssimos e cansados, a gente pode dizer que são, na verdade, são predicativos do sujeito, mas aí com um caráter também circunstancial, ok? Então a gente pode pensar, acordam de que modo? Péssimos e cansados, né? Esse verbo aqui vai ser intransitivo, tá? A gente pode pensar que seria um adjunto adverbial de modo, mas há gramáticos também que dizem que pode ser o predicativo do sujeito, né? Porque eu posso ter predicativo do sujeito sem ter verbo de ligação. Mas se eu tenho um verbo de ligação, eu preciso do predicativo do sujeito, tá? Aqui eu prefiro dizer que esses termos são o predicativo do sujeito circunstancial, tá? Então, assim, é um predicativo do sujeito, ou seja, é aquele predicativo, aquela característica dada ao sujeito, que faz parte lá do predicado, mas tem esse caráter circunstancial, tá? O professor Adriano da Gamakuri, no seu livro de sintaxe, né, ele descreve esse tipo de predicativo do sujeito. É o predicativo circunstancial que ele fala, tá? Então, eu prefiro ir por essa linha também, tá? Eu prefiro dizer que ali é o predicativo circunstancial. De qualquer forma, né, a gente não poderia pensar que o verbo acordar precisa de complemento. Quem acorda, acorda. Não, não tem complemento, tá? Aqui vai ser realmente uma característica, né? A forma como acorda, beleza, mas não é complemento. Tudo bem? Então, 62B. Vamos lá, vamos para a próxima questão, questão de número 63. Fala assim para nós.
Assinalar a opção na qual o verbo ou forma verbal caracteriza-se por apresentar a mesma transitividade e, por isso, exigir complemento da mesma natureza que o verbo marcado em quem nunca tentou induzir o sono com um copo de leite quente, que atire a primeira pedra. Pessoal, quem atira, atira algo nesse contexto, né? E aí a primeira pedra vai ser o objeto direto. Então, ele quer saber, né, onde existe um verbo transitivo direto e, principalmente, qual dos itens que está em negrito e sublinhado funciona como objeto direto, né? Essa que seria a ideia. Então, vamos lá. Esse efeito é psicológico. O que é psicológico, pessoal? Esse efeito, sujeito. O é verbo de ligação e psicológico é algo que está sendo atribuído ao sujeito. Logo, é o nosso predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo, né? Então, não pode ser esse aqui. Essencial para o relaxamento, necessário para se dormir bem, ou seja, para que alguém, né, durma bem. Pessoal, dormir é um verbo intransitivo. Esse se aqui é o nosso índice de indeterminação do sujeito, ou seja, para que alguém, né, alguém durma bem. Quando você fala que alguém dormiu bem, esse bem expressa uma circunstância para o verbo intransitivo. De modo, esse bem é o nosso adjunto adverbial. E se vocês prestarem atenção na explicação que nós demos antes também, o verbo intransitivo ele não pede complemento, então não poderia ser um objeto direto, né? C. Tão importante para que o organismo descanse e se organize da forma necessária, ou seja, para que o organismo descanse e se organize. Descansar, pessoal, intransitivo. Se organizar, intransitivo, né? Da forma necessária, adjunto adverbial de modo, ou seja, de que forma, de que modo, né? Então, mais uma vez, dois verbos intransitivos aqui, né? Quem descansa, descansa algo, né? Não faz muito sentido aqui nesse contexto, tá? D. Leite sem lactose também tem. Quem tem o mineral? Leite sem lactose, sujeito, né? Quem tem algo, o mineral, objeto direto, maravilha, letra D é a nossa resposta. Essa substância, o que é produzido no corpo? Essa substância, sujeito, verbo de ligação, produzida, predicativo do sujeito, né? Mas é produzida onde, Diogo? No corpo, adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Maravilha? Questão tranquila também, né? Espero que tenham acertado essa aí. E nós vamos para a questão de número 64, que diz assim para a gente. Considerando-se as relações sintáticas em apenas uma das opções abaixo, o termo em destaque não corresponde ao sujeito, ou seja, em qual das orações nós não temos o sujeito aqui, tá? Pessoal, vamos lá. Na letra A, olha só, na letra A há uma grande diferença entre o simples e o simplório. Pessoal, o verbo haver aqui, ele está no sentido de existir, né? Ou seja, existe. O verbo haver no sentido de existir, nós já sabemos que ele é um verbo impessoal. É um verbo que fica sempre na terceira pessoa do singular e ele é um verbo impessoal, ou seja, é um verbo que ele não faz referência a nenhuma pessoa do discurso. Por quê? Porque ele forma orações sem sujeito. Lembra disso? E quando o verbo haver forma orações sem sujeito, ele está no sentido de existir, ele é um verbo transitivo direto, tá? Ficou um pouco embolado aqui, né? Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, o verbo haver, quando ele é empregado no sentido de existir, né? Ele forma orações sem sujeito e ele é um verbo transitivo direto. Logo, objeto direto aqui e não sujeito. Beleza? Vamos lá, próxima. Quem vem da área do self-service? Um dos exemplos mais fortes. Sujeito. Beleza. O que não é filosofar? Delirar. Né? Então, um sujeito oracional, mas beleza, é sujeito também. Ou seja, o que não é filosofar? Delirar. Ou seja, isso, né? Isso não é filosofar. O que é diferente da axologia? Opinião balizada. Então, opinião balizada é diferente da axologia. Sujeito.
Sou professor de filosofia. Pô, o eu aqui é o sujeito, né? Ele colocou ali entre parênteses porque de repente ele está elíptico, oculto, né? Desinencial. Mas tudo bem, o eu é o sujeito, né? Claramente é o sujeito, tá? Então, 64, letra A, né? Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 65. Uma questão enorme, né? Uma questão gigante, mas super tranquila, tá? Para a gente trabalhar. Vamos lá. Observe os trechos 1 e 2 a seguir com especial atenção aos itens marcados para responder a questão. Além disso, o cálcio, mineral encontrado em grande quantidade nesta bebida. Pessoal, essa expressão além disso, né, esse marcador aí discursivo, né, além disso, vejam que quando eu aplico o além disso, fica muito claro que eu estou retomando algo que já foi dito, né? Porque para eu falar além disso, primeiro, no além disso, o além indica que você está incluindo alguma coisa, não é verdade? Além disso, eu estou incluindo alguma coisa. E quem está no disso, pessoal? Preposição de mais pronome demonstrativo isso. A gente já sabe que o pronome demonstrativo isso, né, ele funciona normalmente como referencial anafórico, ou seja, retomando algo que foi dito. Então a gente consegue entender que quando eu encontro um marcador discursivo desse, o além disso, em um texto, ele está ao mesmo tempo incluindo alguma nova informação, né? Mas incluindo alguma nova informação sobre algo que já foi dito anteriormente. Conseguem perceber isso? Então, olha só. Como todo alimento de origem animal, é uma fonte de triptofano, aminoácido, percussor da serotonina, neurotransmissor do bem-estar, essencial para o relaxamento, necessário para se dormir bem. Além disso, ou seja, além, né, incluindo mais alguma informação, né, além disso tudo que já foi dito anteriormente, o cálcio, mineral encontrado em grande quantidade nessa bebida, é um cofator importante para a síntese de outro hormônio ligado ao sono, a melatonina. Beleza? Então, o além disso, vamos lá, vamos já analisar aqui os itens, né, em relação ao além disso. Retomada de uma ideia anteriormente apresentada. Não está errado, mas vamos ver se tem alguma melhor. B. Retomada do que fora afirmado anteriormente, beleza. E sinalização de acréscimo de informação. Pô, bem melhor, né? Bem melhor. Então, eu já fico aqui de cara com a letra B. Ó. Vamos ver se tem mais alguma melhor. Sinalização para o acréscimo de uma nova ideia. Incompleta, né? Também. Ele deixou de dizer que ele está retomando algo anterior. Incompleta, assim como foi a A, né? E D. Indicação de sequenciação de ideias. Não faz sentido, tá? E estabelecimento de uma relação de oposição. Não, oposição seria mais, contudo, todavia, entretanto, tá? Fora. Ok? Na verdade, nós já até temos a resposta, né? Só de ver o primeiro aí, nós já sabemos que está a letra B aqui. Vamos lá, vamos ver o segundo. Portanto, pessoal, portanto é uma conjunção conclusiva. É uma conjunção que tem o mesmo sentido de por isso, né? O mesmo sentido de por conseguinte, né? Por conseguinte, por isso, logo, acho que já falamos sobre ela aqui no nosso curso, né? Logo, o pois depois do verbo, então, não é isso? Então, olha aqui. Essa substância é produzida no corpo quando se está perto da hora de dormir, sinalizando que o corpo entrará em repouso. Por isso, portanto, por conseguinte, é muito mais difícil começar se a melatonina não for produzida corretamente. Então, olha aqui. O 2, ó, vamos só confirmar se na letra B está certinho. Ó. Sinalização para a conclusão de uma discussão em pauta. Beleza, né? Sem dúvida nenhuma. Tá? Projeção para a continuidade da discussão sob forma de uma nova argumentação. Não, é a conclusão mesmo. Ideias que se opõem. Não, quem se opõe é contudo, entretanto, no entanto, todavia. Introdução de uma explicação. Explicação, pessoal, seria uma ideia do pois antes do verbo, ou um porquê, né? Um já que, enfim. Encerramento de argumentação iniciada anteriormente,
Não, tá mais para conclusão, né? É uma conclusão mesmo, é uma conjunção conclusiva, tá? Então apresenta a conclusão do que está sendo enunciado. Tudo bem? Letra B, então, a resposta da questão 65. Saber trabalhar aí com operadores argumentativos. 66. Nas opções abaixo, o termo marcado apresenta a mesma classificação sintática que se encontra destacada em e já sofreu pensando que não seria difícil alcançar tudo isso, né? Ou seja, alguém aí, né, enfim, que estava de repente marcado no texto, sofreu pensando que aí não seria difícil alcançar. Alcançar é verbo transitivo direto. Alcançar o quê? Tudo isso. Tudo isso, objeto direto. Tá certo? Então seria essa a ideia. Alcançar tudo isso. Alcançar o quê? Objeto direto. Faltou objeto direto. Né? Então vamos lá. Daquelas que brilham, brilham. Pessoal, o que brilha, brilha, né? É um verbo intransitivo. Se você fala que alguma coisa brilha forte, esse aqui é um adjunto adverbial de modo. Brilha de que modo? Brilha forte, né? E em um momento, há outro adjunto adverbial, né? Outro adjunto adverbial de tempo agora, né? Então brilha forte em um momento. Aí tá fora, tá? Só faltou combinar. Quem combina, combina nesse sentido, combina com alguém ou com alguma coisa aqui personificado, né, que é o cérebro. Então combinar com, verbo transitivo indireto, exige complemento com preposição. Então faltou aqui o objeto indireto e não direto. Se esquadrinhar, um pedaço da imagem de cada vez, ou seja, alguém vai esquadrinhar algo, né? Ou seja, esquadrinhar-se, se esquadrinhar, porque esse se a gente vai ver daqui a pouquinho na próxima questão que ele era uma conjunção que ele é uma conjunção subordinativa condicional, ou seja, caso esquadrinhe, ou seja, se esquadrinhar, esquadrinhar o quê? O pedaço da imagem, objeto direto, tá? Então, letra C mesmo é a resposta. E desvanecem. Desvanecem é um verbo intransitivo. No próximo segundo, adjunto adverbial de tempo, pessoal. Né? É assim que a concentração funciona. Funciona verbo intransitivo. Olha, é assim que essa máquina funciona. Acabou por aí. Né? No cérebro é o nosso, mais uma vez, adjunto adverbial de lugar. Ok? Então, vários adjuntos adverbiais aí e um verbo transitivo indireto. Por isso que nós temos como resposta a letra C. Maravilha? Vamos lá. 67, pessoal. Afinal, por mais que você seja capaz de visualizar toda a cena ao mesmo tempo, só é capaz de realmente se concentrar nela, se esquadrinhar. É isso aí, né? É o se que eu falei com vocês, que é o se condicional. Se esquadrinhar, ou seja, caso esquadrinhe um pedaço da imagem de cada vez. Das informações apresentadas sobre palavras e expressões destacadas nas opções abaixo, apenas uma está incorreta. Então agora ele quer a incorreta, sempre marca aí, sempre falo isso, tá? Considerando esses aspectos gramaticais e semântico-textuais, vamos lá, letra A. Afinal, por mais que você seja capaz de visualizar, afinal é uma palavra utilizada para introduzir a conclusão de uma argumentação. Isso aqui, pessoal, isso aqui está certo, né? Afinal, isso aqui é uma conclusão também, né? Ou seja, esse afinal, por exemplo, quando você está falando com alguém, vamos tentar aqui imaginar algo que foi dito anteriormente, né? Então, as relações do ser humano com o tempo, né, são relações complexas, né? Nem sempre o ser humano consegue alcançar a visualização, né, de uma determinada cena em relação ao pensamento. Ponto. Afinal, por mais que você seja capaz de visualizar, ou seja, é uma conclusão mesmo, introduz uma conclusão de uma argumentação. Tudo bem? Então, a letra A está certa, ele quer a errada, ok? Por mais que você seja capaz de visualizar,
Locução conjuntiva. Lembra que locução conjuntiva tem mais de uma palavra funcionando no lugar de uma conjunção. De natureza concessiva, pessoal, quem é a principal conjunção concessiva que a gente não pode deixar de saber? Embora. Em outras palavras, ele está querendo dizer que por mais que tem o mesmo sentido de embora. Vamos pensar aqui. Embora estivesse muito frio, saí de casa sem casaco. Vejam que é uma relação de oposição, né? Tinha tudo para não acontecer algo, mas aconteceu. Vamos lá, então. Por mais que estivesse muito frio, saí de casa sem casaco. Viram que é a mesma ideia? Né? Então, ó, afinal, por mais que você seja capaz de visualizar, ou afinal, embora você seja capaz de visualizar, né? Tá certinho. Então, a letra B também tá certa. Lembrando que ele quer a errada. C. Só é capaz de realmente se concentrar nela, perdão, palavra que confere ao texto uma ideia de exclusão. Pessoal, lembrando, o só ele pode ter uma ideia de somente, né? E aí ele vai realmente passar essa nuance aí vai denotar aí uma exclusão. Olha, eu só como gordura aos sábados. Então é exclusão, ok? Mas o só pode indicar também ser um adjetivo indicando sozinho, sozinha, né? Mas, ó, afinal, por mais que você seja capaz de visualizar toda a cena ao mesmo tempo, somente é capaz, né? Somente é capaz de realmente se concentrar e nela se esquadrinhar um pedaço de imagem de cada vez. Então, realmente é exclusão, né? É exclusão, sim, somente. D. Capaz de realmente se concentrar nela. Ó, esse C, pessoal, como eu já havia falado, é a nossa conjunção subordinativa adverbial condicional. Ó. Só é capaz de realmente se concentrar nela. Ah, não, é esse segundo aqui, né? Esse aqui é do verbo concentrar-se, perdão. Esse aqui é a parte integrante do verbo, tá? É o segundo que eu estava me referindo. É se esquadrinhar. Você só é capaz de se concentrar em alguma coisa se esquadrinhar um pedaço da imagem. Então, esse se é a nossa conjunção subordinativa adverbial condicional, que equivale, pessoal, a caso. Ou seja, caso, mas aí eu tenho que passar o verbo para o subjuntivo, tá? Caso esquadrinhe, né, um pedaço da imagem. Então, se chover, não vou à praia. Caso chova, né, não vou à praia, tá? Mas é a mesma ideia. D. Capaz de realmente se concentrar nela. A palavra que poderia ser retirada do texto sem alterá-lo semântica e gramaticalmente. Acabou que tem que analisar as duas, né? Eu estava focando na letra E. Vamos analisar a letra E primeiro, vamos lá. Se esquadrinhar um pedaço da imagem de cada vez. Palavra que textualmente pode ser substituída por caso, isso, e ele faz a correção, ó. Você pode trocar por caso, mas tem que ir para. Você tem que conjugar o verbo no subjuntivo, esquadrinhe, ok? Sem prejuízo semântico, beleza. Então só pode ser a D. Pensa comigo, eu acabei de falar que quando você fala que é realmente se concentrar, o verbo é concentrar-se nesse contexto. Esse se aqui é parte integrante do verbo, tá? Se você retirar o se, pessoal, ele é capaz de realmente se concentrar nela, o se poderia ser retirado do texto sem alterá-lo de jeito nenhum. Porque aí você passa a ter o verbo concentrar. E o verbo concentrar é bem diferente do verbo concentrar-se. Né? O verbo concentrar-se está querendo dizer ali que a pessoa se concentra em alguma coisa, né? Se concentra no sentido de meditar, né? Pensar, focar em alguma coisa. Se eu tirar o ser, vira o verbo concentrar, que é juntar alguma coisa, né? Ou então, eu vou concentrar os grevistas ali dentro daquela sala, ou seja, eu vou juntar aquelas pessoas, né? Então é diferente, o sentido é diferente do verbo concentrar-se e do verbo concentrar. Beleza? Então, por isso que a resposta da 67 é a letra D. Maravilha? Questão número 68, pessoal. Na estrutura sintática da nossa língua portuguesa, há algumas orações que são desprovidas de sujeito gramatical. Uma ocorrência típica de oração sem sujeito verifica-se em, lembrando, oração sem sujeito, verbo haver no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, verbo haver indicando o tempo passado, verbo fazer indicando o tempo passado ou fenômeno da natureza,
verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo ser indicando hora, distância ou data. Todas essas construções aí são construções de verbos impessoais, com verbos que formam orações sem sujeito. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. Temos a inocência de um adorável bebê com relação aos riscos. Aqui, pessoal, temos. Qual é o sujeito? Elíptico, oculto, desinencial, nós. Ou seja, tem um sujeito aqui, ele só está elíptico. Como é que eu sei disso? Eu sei pela desinência, número pessoal, né, da primeira pessoa do plural. Há incontáveis benefícios. Esse aqui a gente já viu nessa aula, inclusive, né? Ou seja, o verbo haver no sentido de existir, se eu mudasse para existir, ele concordaria normalmente aqui com o sujeito, né? Existem incontáveis benefícios, e aí incontáveis benefícios seria o sujeito do verbo existir, incontáveis benefícios existem, né? Mas como está o verbo haver no sentido de existir, lembrando, ele é verbo transitivo direto, e o que seria sujeito do verbo existir, como é do verbo haver, é o nosso objeto direto, tá? E essa é uma oração sem sujeito. Maravilha? C. Podemos afirmar poucas coisas. Podemos, de novo, pessoal. Pela desinência, eu já sei que o sujeito está elíptico, oculto, desinencial, implícito, nós, né? D. Não está descartado o constrangimento de acesso aleatório à internet doméstica. Pessoal, o que não está descartado? O constrangimento de acesso aleatório à internet doméstica não está descartado. Então, esse aqui é o sujeito, ok? Ficou horrível aqui, mas é um U, tá? Hoje, alguns early adopters já os utilizam. Quem utiliza, pessoal? Alguns early adopters, sujeito. Ok? Maravilha? Então, letra B é a opção em que o verbo aparece, ou a oração aparece sem sujeito, porque eu tenho ali o verbo haver no sentido de existir. 69. Considere a frase a seguir para responder a questão e marque a opção que apresenta uma afirmação correta, e que acerta, em relação à frase ou a palavras, expressões nela contidas. Quando se trata de segurança digital, a maioria de nós pode ser comparada a uma criança na primeira infância, né? Então vamos só ler aqui de novo. Considere a frase a seguir para responder a questão. Beleza. Vamos analisar então essa frase, né, de acordo com as afirmações. A palavra quando poderia ser substituída textualmente, sem prejuízo de sentido, pela palavra ser. E é aqui que muita gente escorrega, porque muita gente grava, né? Tem aquela mania de gravar bizu. Bizu em português muitas vezes não funciona não, pessoal. Então muita gente olha para a palavra quando e já pensa, é uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal, indica tempo. E nem sempre, né? Esse quando aqui, ele realmente aqui, ó, ele vai estabelecer uma relação de condição. Ó, quando se trata de segurança digital, a maioria de nós pode ser comparada a uma criança na primeira infância, né? Então, eu poderia até trocar por C, ó. Se trata de segurança digital, a maioria de nós pode ser comparada a uma criança na primeira infância. Então, a palavra quando, ela poderia sim ser substituída sem prejuízo do sentido pela palavra ser, ok? Então, muita gente escorregaria aqui, iria marcar a B, né? Porque a palavra quando denota tempo transcorrido em relação aos fatos discutidos. Aqui não. Aqui não, ok? E a palavra quando, inclusive, ela pode até aparecer também em orações subordinadas adjetivas, tá? Numa função ali de meio que de pronome relativo, né? Tá certo? Então, no tempo quando eu jogava futebol, no tempo em que. E aí, nesse caso aqui, no tempo quando, apesar de ter uma nuance de tempo, ele vai ser classificado dentro de uma oração adjetiva e não dentro de uma oração adverbial. Tem que tomar cuidado com bizus, com decorebas, tá? Tem que analisar a frase em si. C. O sentido dessa frase será alterado substancialmente se o segmento, quando se trata de segurança digital, for utilizado depois daquele que o sucede. De jeito nenhum, pessoal, né? Eu posso tranquilamente fazer a inversão, ó. A maioria de nós pode ser comparada a uma criança na primeira infância quando se trata
de segurança digital. Essa é a oração principal, essa é a oração subordinada. Eu estou só fazendo uma inversão. Tudo bem? D, né? Na sequência, a maioria de nós pode ser comparada a uma criança na primeira infância. A palavra marcada sugere afirmação categórica. Não, pessoal. Na verdade, aqui é uma possibilidade. Está usando um modalizador, ou seja, pode, cada um de nós pode vir a ser, né? É possível que, é uma possibilidade, ou seja, é uma marcação aí de possibilidade, é uma hipótese, tá? Se fosse algo categórico, ele diria que a maioria, quando se trata de segurança digital, a maioria de nós é uma criança na primeira infância, é como uma criança na primeira infância, né? Então não foi o caso aqui, tá? Tá errado, não é categórico não. Letra E. Na sequência, a maioria de nós pode ser comparada a uma criança na primeira infância. Com a expressão marcada, o autor do texto propositadamente se exclui do grupo de jeito nenhum, pessoal. Se ele fala a maioria de nós, é porque ele está se incluindo no grupo, ok? Se ele falar a maioria de vocês, a maioria das pessoas, se ele falasse a maioria das pessoas, né? A gente poderia até pensar, não dá para saber se ele está se incluindo ou não, provavelmente não. Mas a maioria de nós, ele se inclui, claramente ele se inclui, tá? Então, 69, letra A, questão muito boa, viu? Muito boa mesmo. Vamos para a última aqui do bloco, que é a questão de número 70, que fala assim para a gente. Há incontáveis benefícios para a sociedade, mas também consequências que podem variar de um simples roubo de dados até os usos inadvertidos de diversas redes privadas para promover ataques cibernéticos. O homem-bomba será substituído por um novo tipo de terrorismo, com excelente assertividade e potencial de ataques em grande escala. Sobre a estrutura morfossintática e textual de termos, palavras e expressões dispostos nas orações abaixo, só está incorreto o que se afirma em, vamos lá, em, mas também consequências. A palavra mais assinala a ideia de oposição, provavelmente sim, quanto àquilo que foi anteriormente afirmado. Pessoal, o mais aqui, há incontáveis benefícios para toda a sociedade, mas também consequências. Contudo, entretanto, no entanto, é uma conjunção coordenativa adversativa que marca sim oposição. Ele quer a incorreta. Vamos lá. Adoramos as facilidades que a infraestrutura adicionou às nossas vidas. Adoramos as facilidades às quais eu tenho aqui um pronome relativo. E aí ele fala que a palavra que retoma a palavra que a antecede. Corretíssimo. O pronome relativo retoma o nome antecedente. C. Que podem variar de um simples roubo de dados até os usos inadvertidos de diversas redes privadas. A palavra até confere ao contexto inclusão. Isso aí, pessoal. É uma palavra denotativa de inclusão. Que podem variar de um simples roubo de texto, inclusive os usos inadvertidos de diversas redes privadas. Certíssimo. Certo? Isso pode ser tão comum quanto o é fazer uma tatuagem hoje. As palavras destacadas configuram relação de comparação. Isso mesmo. Olha, pode ser tão comum quanto alguma coisa, né? Esse aqui é tão divertido quanto o outro, né? Então, tão comum quanto, maravilha, comparação, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, em o homem-bomba, né? A palavra homem-bomba não admite forma de plural? Mentira. Por quê? Homem é um substantivo e homem é variável. Bomba é um substantivo e bomba é variável, tá? Pela regra tradicional da gramática, pessoal, o plural, né? Então, homem-bomba, botei longe aqui, mas tem hífen, tá? O plural de homem-bomba, pela regra tradicional lá, seria, a gramática fala assim: quando eu tenho, né, um substantivo composto em que o segundo elemento serve para especificar o primeiro, como seria o caso de navio, escola, por exemplo, pombo, correio, né? A gramática dizia que esse segundo termo aqui deveria ficar no singular, porque esse segundo termo ele é um substantivo que serve para especificar o primeiro dentro do substantivo composto. Então, o plural, né, seria homens-bomba, tá? Mas hoje em dia também já é aceito,
tá? Que a gente faça o plural dessa forma aqui, ó, homens-bombas, ok? Apesar de esse aqui, né, para gramática normativa, ainda ser o preferível aí, tenho quase certeza que as bancas ainda vão em cima desse aqui por ter essa diferença aí, o navio escola, os navios escola. Mas lembrando que a gramática já permite também os navios escolas, tá? De qualquer forma, né, de uma forma ou de outra, admite sim plural, tá? Então é por isso que a letra E está errada e é a resposta da nossa questão. Tudo bem, pessoal? Então é isso, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse bloco também. Qualquer dúvida, mande aí mensagem para a gente. Vamos ter o prazer em responder e tentar elucidar as suas dúvidas. Tudo bem? Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.